Queridos, sou Paulo Portinho e hoje não é a minha fuça que vai ficar em primeiro plano, hoje é minha PRS Carlos Santana 2005, né? Muito mais bonita do que eu. Hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante. Eu vou dividir em dois vídeos para não ficar longo demais e para a gente falar de uma coisa mais simples no primeiro e uma coisa mais complexa no segundo. Hoje eu vou falar sobre como evitar a síndrome do otário na Bolsa de Valores. A síndrome do otário dá em todo mundo, galera, sabe? Isso aqui não é crítica a ninguém, não. Se você deve ter escutado assim, quando a bolsa saiu na Veja e a velhinha do 501 colocou o dinheiro dela lá, é hora de sair. Né? As pessoas costumam dizer isso. Né? Nem sempre é. Mas o que acontece é que quando está todo mundo querendo entrar, é normalmente porque a bolsa subiu demais. E quando está todo mundo querendo sair, é quando a gente está com um bear market, está todo mundo desesperado. Tá? Então a síndrome do otário é uma coisa normal. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora, talvez seja o terceiro maior sucesso do meu livro, Mercado de Ações em 25 episódios, que é o balanceamento de carteira. Eu fiz um estudo mostrando que você balancear carteira de renda fixa, carteira de renda variável, faz com que você evite trocar de pernas, que é o termo polido para a síndrome do otário, né? E mais ainda, faz com que você consiga, na maior parte das vezes, pelo menos em relação ao passado, ter um resultado superior do que investir apenas em renda fixa, apenas em renda variável. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona o balanceamento de carteira, que é, em essência, em vez de ter 100 mil em renda variável, 100 mil em renda fixa, como é que funcionaria se a gente tivesse 50-50 e quando uma subisse demais eu vendesse, colocava na que subiu menos, ou quando uma caísse demais eu pegasse o dinheirinho da renda fixa e colocasse na renda variável. Como é que isso funcionaria? Isso daria certo? Funcionou no passado? Isso é o que a gente vai discutir no primeiro vídeo. Eu vou mostrar para vocês os resultados de 1995, né? Quando o Brasil teve dois descobrimentos, né? O descobrimento de 1500 e o descobrimento depois do Plano Real, né? Porque antes a gente não conseguia fazer conta com nada. Eu vou mostrar de 1º de janeiro de 1995 até junho de 2020, fresquíssimos os dados. No segundo vídeo, que vai ser um pouquinho mais avançado, a gente vai discutir por que esse balanceamento funciona, por que funcionou, se funciona para qualquer perfil de renda variável, como é que a gente faz para colocar dinheirinho devagar, né? Eu não tenho 100 mil para dividir 50-50, tá? Você vai construindo ao longo de R$ 500 por mês, etc. E eu vou ensinar vocês como fazer isso. E para as pessoas que são muito jovens, eu não quero 50% em renda fixa e 50% em variável, eu quero 80% em renda variável porque eu sou muito jovem, eu tenho, sei lá, 25 anos, 30 anos, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que você faz as contas para ajustar. Me acompanha. Então, galera, vamos direto na planilha aqui. A primeira coluna seria o mês de investimento, né? A segunda coluna é a pontuação do Ibovespa. A taxa Selic na terceira coluna, Selic ajustada. Eu já explico isso um pouquinho mais adiante quando estiver falando de tributação e taxa de administração. E a gente inicia com 50 mil reais em ações, 50 mil em renda fixa. Eu entendo que isso aí, evidentemente, hoje é muito dinheiro, imagine em 1995. Mas isso é só para a gente poder fazer, pessoal. Funcionaria com 10, funcionaria com 15, funcionaria com 5. O que você está vendo ali à direita é patrimônio total. Isso significa o seguinte, ali tem a carteira balanceada, 50 mil, 50% em cada um, o objetivo é esse. Do lado direito, aí no patrimônio total, você tem a comparação entre os três modelos, né? Se você tivesse colocado, em vez de 50-50, tivesse colocado 100 mil em ações, se você tivesse colocado 100 mil em renda fixa, ou se você tivesse feito o balanceamento. A gente vai comparar no final esses patrimônios. Então volta aqui para mim. Então, pessoal, o que vocês vão ver se lerem o livro, que tem as coisas um pouco mais detalhadas, é o seguinte, eu fiz um teste para balanceamento. Balanceamento significa o seguinte, eu quero 50%, 50%. Quando houver uma discrepância muito grande, eu faço um ajuste para voltar 50%, 50%. O que eu identifiquei na minha pesquisa é que se você fizer muitos ajustes, tipo a cada 5% de diferença entre um montante e outro, a cada 10%, o resultado, mesmo desconsiderando custos de transação, não é tão brilhante. O que eu percebi é que entre 30% e 40%,
Ou seja, por exemplo, você tem 50 mil, 50 mil. Aí a bolsa subiu para 65 mil, que é 30% acima dos 50 mil da renda fixa. Aí você pega e vende um pouquinho de bolsa e compra um pouquinho de renda fixa. Então, o que eu vou fazer agora, vou mostrar para vocês, é o ajuste que eu entendo que funciona melhor para 30%. Qual é a vantagem disso? Você faz poucos ajustes e você realmente só pega movimentos muito grandes de bolsa ou de renda fixa. Vamos dar uma olhadinha aqui na planilha. Então, gente, nessa planilha aí, o que a gente percebe? Só um comentário, você está vendo aí que a taxa Selic de 0% em janeiro de 95? Olha, gente, eu confesso que eu juro que eu tentei entender o racional por isso, estudar as leis da época, etc., mas eu não consegui. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que no histórico que você busca no site do Banco Central está zero. Então eu não tenho outra opção a não ser colocar zero no primeiro ano. Pode ter sido uma transição que ainda pede correção monetária anterior, etc. Mas o fato é que o valor oficial é zero. Mas antes da gente continuar aqui, pessoal, vamos dar uma olhada nessa coisa louca que eram as taxas de juros da época, cara. Olha isso. Você tinha Selic de... Olha, isso já era pós-real. Já era dólar a 80 centavos de real. Já era inflação baixa. Você tinha 3%, 2% em março, 4,26%. Assim, é como o Delfim falava, né? O Brasil é o último peru com farofa do mercado mundial, né? Hoje, por mês, a gente está falando talvez de 20 vezes menos, né? 0,18, 0,20. É um negócio notável, né? Mas olha só, preste atenção, o que aconteceu? A gente colocou dinheiro em 1º de janeiro, ou 2 de janeiro, né, nesse caso, com o Ibovespa 4.319 pontos e 50 mil na taxa Selic. No primeiro mês não rendeu, porque por algum motivo não existe essa rentabilidade. No segundo mês rendeu, o que a gente encontrou? Olha como a bolsa caiu, pessoal, de 4.319 pontos para 3.271. O que aconteceu? A gente saiu de 50 mil reais em renda fixa para 51.543. Estou considerando a Selic ajustada, daqui a pouquinho eu volto para explicar para vocês como era a realidade da época e por que eu estou usando a Selic ajustada e não as ações. O que aconteceu, gente? Agora eu tenho uma diferença de 36%, tá vendo? Entre o patrimônio que eu tenho em renda fixa e o patrimônio que eu tenho em renda variável. Eu, obviamente, vou ter que realizar uma parte da renda fixa para quê? Para transformar os dois de novo em 50-50. Então, a lógica é essa. Quando houver uma discrepância de 30% dos dois, eu rebalanceio, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Lembra daqueles valores antigos? O que acontece? Eu tive que pegar de renda fixa R$ 6.839 e comprar ações. O que aconteceu? Agora eu tenho 44.704 em ambos os investimentos. Eu fiz o rebalanceamento. E eu só vou fazer o rebalanceamento depois quando houver uma discrepância, ou para menos ou para mais, de 30%. Vamos olhar onde é que aconteceu isso? Vamos olhar. Só lá em janeiro de 97, gente, quase 2 anos depois. E a discrepância dessa vez é o contrário, né? A gente está com 108 mil reais em ações e 74 mil em renda fixa. Porque a renda fixa realmente subia demais, né? É um negócio muito impressionante. Então a gente vai ter que fazer o rebalanceamento que vai dar o seguinte. Nesse caso, agora a gente faz o contrário. A gente vai ter que vender 17.039 de ações e aportar na renda fixa. Olha só como ficou agora. 91 mil para cada um. Agora me acompanha aqui que eu vou falar dessa questão da Selic ajustada. Bom, pessoal, vocês devem ter acompanhado aí outro dia uma briga do Samidana com um cara do mercado, o Samidana dizendo que a renda fixa ganhou, o outro cara dizendo que a renda fixa não ganhou, que a renda variável ganhou, etc. Honestamente, assim, eu tenho 48 anos e eu tinha dinheiro nessa época. Eu tive poupança captada pelo Collor. O Collor tomou a minha poupança. Então, entre lá 1998 até 2002, eu estava acumulando. E eu lembro exatamente do que a gente passava. Amigo, sério, o que o Samidana falou, o que o outro rapaz lá do mercado falou, esquece, o Brasil não era esse, amigo, não era esse. Você não sabe do que estão falando. Está falando de, veja bem, a bolsa tinha, se você vender com lucro, você paga 10%, depois passou a 15%, não sei o quê, e na renda fixa você tinha um imposto de 15%, ou de 20%, ou de 22%. Desculpa, filho. Eu tinha dinheiro na época. Pode ser que as pessoas bilionárias, milionárias, tivesse um tratamento muito diferenciado. Mas se você estava na faixa aí de 100 mil reais,
A taxa de administração que o nego te cobrava, assim, se você for top do top do top, era 2%. Você pagava o imposto, uma taxa era 2% por ano, sobre, não é 2% sobre o ganho de capital. Era 2% sobre todo o seu patrimônio. E por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque eu estou colocando, né? Eu coloquei a Selic ajustada. O que eu ajustei na Selic? Só o imposto de renda. Porque você, em tese, não poderia fugir. Porém, se você estivesse investindo de fato em Selic, você estaria, meu amigo, incorrendo em 4% fácil de taxa de administração. Pô, a Selic de 26%. O banco tomando 4%, você nem nota. Mas em ações a coisa era completamente diferente. Primeiro, eu vou falar um negócio aqui, não conto para ninguém. Não conta para ninguém. Mas, cara, assim, eu dei aula pro pessoal de curso de agente autônomo. E tinha um monte de trader lá. Trader que fazia trade de 2 milhões de reais por dia. Isso em 2007. Esse cara oferecia isso para a Receita Federal. Eu perguntei para ele, cara, mas você faz essa movimentação toda, etc. Assim, se a Receita bater lá no teu escritório, aí ele falou, me joga pela janela. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a tributação em bolsa é um negócio tão irrelevante em 95, falando de 2007 isso, tão irrelevante que tem até dificuldade de entender se a pessoa realmente oferecia o tributo. Porém, sempre existiu alguma isenção. Durante algum tempo foi uma isenção de bens de menor valor, até 20 mil reais. Depois foi uma isenção direta de 5 mil reais. E já de muitos anos para cá, uma isenção de 20 mil reais para qualquer negociação. E se você leu o meu livro, leu o capítulo do imposto de renda, você vai saber que a gente não precisa carregar imposto nenhum numa carteira de 20 anos. E tudo dentro da lei, perfeitamente dentro da lei. Só sendo um pouco inteligente. Na verdade, acredito que eu estou prejudicando a renda variável. Porque eu não estou colocando o imposto do ganho de capital, porque o imposto sempre depende da quantidade que você vende, e você poderia não ter imposto nenhum, e principalmente porque você desde sempre poderia fazer uma operação que eu chamo para acabar com o seu estoque de imposto de renda, que está no livro muito bem explicadinha. Então, em tese, você realmente não precisaria pagar. Porém, no imposto de renda da renda fixa, você nunca conseguiu fugir. Só que eu não coloquei os 4% de taxa de administração. Os 3% de taxa de administração que todo mundo era obrigado. Hoje você está vendo 130% de CDI, 140% de CDI, 120%. Claro, 130% de CDI é 2%, você ganha 130%, você ganha 2,6%. Oh, que grande negócio. Quando o CDI era 30%, 40% por ano, você não ganhava 130% de CDI. Pelo contrário, você ganhava 72%, 68% de CDI. E aqui eu estou colocando 100% de CDI. 100%. Você deve pensar assim, você não está colocando ganho de capital para a bolsa, está prejudicando a renda fixa. Não, senhor. Eu estou ajudando demais a renda fixa. Demais. Então vamos continuar aqui no nosso exemplo. O resultado, pessoal, é razoavelmente simples, né? Preste atenção, eu considerei a gente iniciando em 1995, terminando em 2020. Iniciando em 1996, terminando em 2020. Iniciando em 1997, terminando em 2020. Junho de 2020. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês que esse modelo de investimento prejudica demais a bolsa, né, que a gente chama de lump sum investing. Você investir tudo em um momento só. Mas quanto mais passou o tempo, melhor foi o resultado da nossa técnica de balanceamento. Tá? Eu vou explicar para vocês o que significa essa planilha para vocês entenderem o que aconteceu. Em 1995, de 1995 até 2020, junho de 2020, eu precisei fazer 19 ajustes. Nos últimos 5 anos, quer dizer, eu não estou considerando só o último dia, não é? No último dia, obviamente, o balanceamento ganhou. Se você tinha, sei lá, 100 mil no início, se balanceou, você chegou a 3 milhões e 500, se fizesse o balanceamento. Se fizesse a renda fixa, teria 2 milhões 396. Se fizesse a renda variável, 2 milhões 678. Então o resultado foi excelente. Só que eu não peguei só o resultado do último mês, né? Do mês de junho. Eu peguei o seguinte, nos últimos 5 anos, em todos os 60 meses dos últimos 5 anos, a renda fixa teria vencido em 3. E aí a gente vai olhar adiante nos gráficos, certamente isso aí tem a ver com aquela depressão que o mercado passou no período pré-impeachment, né? Porém, nesses 60 meses, em 57 o balanceado venceu. Em 1996, se eu tivesse iniciado em 1996, teria feito 18 ajustes. Em 60 dos últimos 60 meses teria tido vitória para o balanceamento.
E o que você vai perceber aqui é que dependendo do ano em que você entrou, você pode ter entrado com uma bolsa muito cara. A gente entrou com uma bolsa muito cara, por exemplo, em 1998, que foi antes da gente desvalorizar o dólar, né? As pessoas mais jovens não vão lembrar disso, que a gente só teve, dos últimos 5 anos, só 42 meses nós teríamos a vitória da renda variável. No ano de 2000, a gente teria entrado com a bolsa bem alta mesmo. Em 99, a gente teria entrado com a bolsa bem baixa, né? Você percebe que foram 51 meses para o vencimento, o balanceamento venceu, e 9 meses a bolsa venceu. Então, mesmo no final, mesmo em junho de 2020, se você tivesse investido em renda variável, você tinha ganho mais dinheiro do que se tivesse investido em balanceamento em renda fixa. Olha a diferença. De 1.615.000 para balanceamento, 942.000 se eu tivesse investido em renda fixa e 1.705.000. Por quê? Porque o ano de 99 foi um ano extremamente deprimido. Foi o ano que a gente fez a desvalorização do real. Já 2000 foi um ano bombado. Então você percebe que nos últimos 5 anos você teve até mais vitórias da renda fixa, né, do que da renda variável. Mas mesmo assim, no final, em junho de 2020, se nós tivéssemos iniciado em 1º de janeiro, 2 de janeiro de 2000, a gente teria 926.000 no balanceamento. Percebe que o balanceamento está aí amarelinho, ele ganhou em praticamente todos os pontos. Onde é que a renda fixa ganhou? O único lugar que a renda fixa ganhou foi quando a gente começou em 2008. Aí, meu amigo, porque olha qual foi o Ibovespa inicial em 2008. 63 mil reais. Quer dizer, a gente chegou a 63 mil reais agora na pandemia. Então, nesses últimos anos, né, de 95 até 2009, se eu tivesse começado em 2008, a renda fixa teria me feito ganhar. Porém, só nesse ano. Então, volta aqui para mim. Bom, pessoal, vocês devem estar querendo ver os gráficos de cada ano, etc., mas não vai ser nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os perfis que permitiriam a gente vencer. Nem sempre, alguns colegas meus de mercado na época, 2005, 2006, fizeram testes para perfis de outros fundos de investimento e as coisas não funcionaram da mesma maneira. E eu vou contar isso tudo para vocês no próximo vídeo.